Opa, deu um Deu, aqui. deu. Isso. E também. Bom, beleza, tudo bem aí? Tudo azul, e por aí? Aqui tudo verde, ó. Não sei se dá para ver, aqui é verde. Mas Tá. vamos lá, né? Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 154, e o tema de Hum, hoje é a experiência antecede a teoria. Bom, isso aqui eu fui inspirado por uma frase apenas que o Bernardo Kessler disse, e em cima dessa frase eu fiquei ruminando au. comigo mesmo, e aí saiu esse texto descritivo que eu te passei, e você, como sempre, né, sempre aceita as loucuras propostas. Então, vou tentar explicar mais ou menos o que eu elaborei a partir dessa frase, né? Porque, obviamente, ela parece ser autoexplicativa, né? Bom, a experiência, lógico, a experiência antecede a teoria, e daí, né? Mas existem várias implicações, principalmente em nossa sociedade, em nosso jeito de viver, nosso estilo de vida, a partir dessa constatação que não são examinadas, né? Uma série de premissas que a gente toma por garantido e acaba vivendo em função disso sem se dar conta de que esse estilo de vida por si só ele é bem questionável. Só dá um eco É, estranho, né? estranho, não sei o que é não. Mas enfim, então eu vou tentar elaborar a partir disso, tá? Então a ideia é que assim, né, cara, a gente ao longo do processo da evolução humana, né, o conceito de história antropológica, questões como o pensamento simbólico, o raciocínio, são ganhos ou conquistas tardias na evolução do Homo sapiens, né? Então, assim, na raiz antropológica, a gente passou muito mais tempo dentro do inconsciente, digamos assim, do que no recém-adquirido intelecto, né? Então, em termos de antropologia, podemos dizer que as explicações, ou pelo menos as tentativas de encontrar explicações para aquilo que era vivenciado, são muito mais recentes, né, em termos históricos. E mesmo na experiência direta, né, de que cada um de nós, ao nascermos nesse mundo, também parte desse princípio, ou seja, primeiro estamos aqui imersos nessa experiência e a capacidade de conseguir explicar essas experiências vem muito mais tarde, né? Quando você começa a ter uma certa noção de separatividade em relação à sua mãe em um primeiro momento, depois dos seus pais, aos poucos a coisa vai sendo pincelada e na medida que você vai crescendo, chegando à vida adulta, você vai tentando criar uma história que faça sentido a essa vida que levamos aqui. Muitas dessas verdades obviamente adquirimos por contágio, né, que pegamos Uhum. emprestado, né, das religiões existentes ou de explicações que a nossa família ou que a própria cultura nos fornece e a gente vai tomando isso para nós mesmos como explicações viáveis em um primeiro momento, né, mas que à medida que o tempo vai passando a gente começa a desconfiar da veracidade ou da consistência, né, dessas explicações e passa a buscar outras que tentem dar mais conta, né, dos buracos que a gente vai percebendo que existem por aí, né? E o que é interessante que o Bernardo Kessler menciona é que justamente o materialismo ele foi tão bem sucedido e juntamente com o fenômeno, não o fenômeno, mas o advento do iluminismo, que ele acabou criando essa inversão em algum momento ao longo do caminho, essa inversão de considerar o mapa como o fundamento da realidade ao invés do território, né? Ou seja, o que seria isso? Você achar que a teoria prevalece sobre a experiência em si, né? Então, óbvio que nessa nossa busca como seres humanos, né, com cada vez mais condições de analisar a realidade ao redor também e o nosso papel dentro desse cenário, seria natural de pensar que, né, obviamente, muitas teorias seriam criadas e essas dariam conta, pelo menos, né, em princípio, dos nossos questionamentos mais fundamentais, né, que é o quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porém, existe uma armadilha aí, né, que é um equilíbrio difícil de você passar a confiar tanto nessas teorias que você acaba restringindo as próximas experiências em função das teorias criadas. É. E aí você não consegue mais abrir espaço para que novas experiências ou fenômenos que extrapolam os limites
desses paradigmas criados ao longo do tempo, penetrem na experiência ou penetrem na vivência direta e nos digam, né, ou pelo menos que seja percebido que, opa, peraí, existem brechas, existem grandes rachaduras nessas teorias que precisam ser revistas e reposicionadas, tá? Então, é mais ou menos por aí que eu gostaria de iniciar essa conversa e já passo para você fazer as suas primeiras considerações. Vamos lá. Vamos lá, não, bem legal. Te ouvindo aí, me veio a ideia de a gente poder conversar um pouquinho sobre por que esse sucesso. A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas talvez analisar por uma outra perspectiva. Não talvez porque o sucesso da ciência ou da visão científica materialista, mas porque ele se estendeu tanto, por tanto tempo, e porque tentou entrar em outros domínios, né? Porque é inevitável. O advento do iluminismo e a consolidação da ciência como tentativa de explicação da realidade exterior a nós, fato. Não foi a primeira vez. Acontecia desde sempre na Grécia, existia, nos chineses existiu isso, mas eram movimentos esparsos e sempre eclipsados por movimentos religiosos ou teocráticos que diziam: é assim porque sempre foi assim, foi Deus que fez assim, não discutimos. E a cultura assimilou. Chega o iluminismo, chega ao final do século XVII, XVIII, e a ciência fantástica, consegue mostrar para a gente um monte de coisas, tirou das mãos de Deus uma série de coisas e conseguiu explicar. Sensacional. Era natural, de novo, que quisesse expandir esse tipo de tentativa de explicação para outras esferas. Naturalíssimo. Só que o que serviu e ainda serve muito para a fisiosfera, para o inanimado, não funciona muito bem para a biosfera, onde entra a vida. São outras relações que precisam ser colocadas aí, e a ciência com C maiúsculo e natural não é tão bem sucedida assim, teve que abrir alguns braços e algumas concessões, mas pior, quando entra na mente, na psique, aí sim que ela não tem ferramenta nenhuma. Mas é ousada no seguinte sentido: eu tenho a petulância de dizer como isso funciona. Isso deve ser apenas e tão somente um acaso neuronal, porque, afinal de contas, nós somos as únicas criaturas autorreflexivas do universo inteiro. E somos um mero acaso. Então, seria natural que essa petulância entrasse por aí. E graças a essa petulância, muitas coisas boas aconteceram. A gente acaba descobrindo por tabela ou sem querer uma série de outras coisas. O problema é esse domínio absoluto, de tal maneira e a separação total. O grande drama, o que o pessoal da teoria integral chama o grande crime do iluminismo, que é a separatividade, né? Então, eu a separo totalmente corpo e mente, como duas áreas immiscíveis, impossível de se colocar no mesmo pote para se conversar, e aí a gente fica nesse drama consciencial e de crise de significado que a gente está até hoje. E, pior, teorizando sempre o porquê das coisas serem assim. E evitando experienciar situações que nos possam dar um mínimo de norte para que essas teorias possam vir a ser confirmadas ou não. Pior, a própria ciência tem os seus recursos para se autocorrigir. Ela tem os conceitos de falseabilidade, tem os conceitos de repetição do próprio método científico, mas quando se mete a teorizar sobre coisas que não são confirmáveis facilmente, fica complicado. Porque a fórmula matemática indica que tudo deve ser assim. Mas nem toda fórmula matemática se refere à realidade dos fatos. E acho que você tem razão. Essa capacidade de analisar e conseguir explicar a realidade por méritos meramente matemáticos nos colocou num ponto de vista bastante otimista em relação ao uso da ciência para ser a explicação última para tudo aquilo que existe, inclusive o nosso papel, né, os aspectos ontológicos, ou seja, todos os questionamentos que envolvem o ser, né, o que seria o ser, o que seria o existir, né, em contraposição ao que estaria do lado de fora dessa ideia ou essa concepção de ser dentro de um universo inanimado, que assim o materialismo pelo menos definiu, como objetos separados uns dos outros,
causando efeitos uns aos outros, mas não há uma relação de união entre esses objetos, né? E a gente, né, e nós, como seres humanos, também nesse perfil subjetivo que parece estragar os prazeres, né, do materialismo, que poderia estar nadando de braçada aí sem nenhum problema, verificável, por exemplo, na própria relação com a natureza que você mencionou, né? Ou seja, a gente consegue explicar uma série de eventos e a própria natureza com uma maestria sensacional. A nossa própria relação com a natureza já um indício muito forte de que tem muita coisa aí que não está batendo, tem muita coisa aí que não funciona, né? Porque se fosse assim tão matemático, né, bastaríamos a gente ter essa noção de que, poxa, estou entendendo que estou causando mal à natureza e que se eu causar mal à natureza, vou causar mal a mim mesmo, automaticamente, como ser racional, vou parar de fazer certas coisas, né? E assim, isso se estenderia culturalmente para todos os lados e o planeta Terra, pum, né? Não demoraria muito, né, para que a gente tivesse uma condição de vida completamente diferente. E não acontece, mas nem a pau. Por quê? Porque tem muitos outros buracos aí que não estão sendo considerados e que não são alcançados pela ciência, que é todo o aspecto subjetivo da experiência, né? Bom, você acha que você queria falar alguma coisa? Pelo menos o seu gesto, né, me deu a impressão de que você queria acrescentar algo, então eu passo para você. Não, tá genial isso aí, mas de novo, vem aquela palavrinha básica, chave, que é o nosso ponto de pesquisa, que eu acho que nós vamos pesquisar. Falo nós, me atrevo a falar de nós, porque eu acho que a gente está surfando na mesma onda, que é se colocar a consciência fora da equação de qualquer tipo de avaliação, não chegaremos longe. É difícil conceituá-la, sim, é complicado analisá-la, sim, é difícil experimentá-la e depois expressá-la, sim, mas não se pode virar as costas para ela, porque é a essência de tudo. E é incompreensível que a ciência não se debruce sobre ela, porque sai do controle. Não é uma gelatina que ela possa controlar, botar numa uma lâmina de Petri e poder analisar. Não dá para fazer isso. Então, é compreensível isso. É compreensível que a ciência natural negue que as ciências humanas existam. Como assim ciência humana? Isso não existe, não é possível. Mas se quem quer expandir as perspectivas de conhecimento, não é que é obrigado, não tem outra saída a não ser isso, a não ser buscar outras perspectivas de ver a coisa, né? Só para concluir, antes de você continuar, você falou agora dessa ideia de a gente não se dar bem com a natureza, a gente se separou dela, né? Foi a grande armadilha. No momento em que nós nos tornamos essa criatura autoconsciente que consegue enxergar e consegue ver algumas coisas, muitos de nós sacaram isso. Vou dar um exemplo. Um documentário recente que está na Netflix agora, acho que chama-se Planeta Vivo. Então, nós conseguimos perceber e comprovar cientificamente que toda a parte da natureza está interdependente. Existe toda uma rede micelial que conecta todo o planeta. A série é linda de morrer, não sei se chegou a assistir, linda de morrer, 4 episódios, mostra toda a conexão, do deserto para os mares, perfeito. Nós somos capazes de detectar isso. Bárbaro, palmas para nós. Continuamos sendo esses símios que desceram das árvores recentemente, mas fomos capazes de criar smartphones, entender como é que funciona o planeta. Mas no dia a dia, a gente cai na armadilha dos vieses e de um dos piores problemas que a gente tem, que é a dissonância cognitiva, quando eu tenho conflitos de ideias, atributos, crenças, e incomoda. Na hora que me incomoda, quando a gente é maduro, quando a gente tem um nível de consciência X, o incômodo me leva a crescer, a parar, deixa eu tentar avaliar isso daqui, deixa eu tentar pedir ajuda para poder expandir talvez o meu espectro de visão, para poder entender. Mas a maioria de nós não faz isso, a gente tenta justificar. E aí, é esse que o ponto que eu ia falar. O ser racional fica de lado e entra a parte da racionalização. A gente racionaliza tudo para explicar e adaptar essa realidade que a gente está vendo a uma teoria. E muitas vezes o pior, não, a teoria, deixa eu não mexer na teoria, deixa eu mudar a realidade, ou deixa eu deixar de ver algumas coisas da realidade, porque vai detonar a minha teoria, vai me forçar a reformulá-la. Não tenho condições, não estou disposto, está me dando dissonância cognitiva, é melhor não mexer com isso.
Então, a gente racionaliza tudo para aliviar o sofrimento. De novo, a gente vive querendo aliviar o sofrimento, que é natural, mas às vezes da pior maneira possível. Pois é, né, cara? Concordo plenamente contigo. Pior que você abriu um campo, assim, um espectro. Eu não sei por onde começar, cara. O que que eu posso abordar aqui? Eu não tenho essa mania que você tem, que é uma boa mania, aliás, é anotar as coisas, né? Então, eu confio mais na minha capacidade de memória, que, né, por sinal, não é muito boa. Vamos lá. Então, eu acho que um aspecto interessante que você mencionou é essa nossa incapacidade de definir a consciência. E eu acho que, cara, infelizmente, por falta de uma resposta melhor, né, não estou dizendo que isso é definitivo, mas por falta de uma resposta melhor, eu vou adotar, pelo menos por enquanto na minha vida, essa ideia de que realmente a consciência é tudo que existe. Porque é como se como se peixes quisessem definir o que seria água, né? E há uma dificuldade imensa de definir, porque a água está em tudo, né? Então a consciência só pode estar em tudo aquilo que existe, daí a dificuldade em defini-la, né? Porque a consciência sou eu e você e tudo o resto. Então é a única resposta que me resta para, né, ter uma certa dar uma certa acalmada nesse meu ímpeto em querer definir a consciência, pelo menos por enquanto. Não sei se você concorda com isso. Concordo, não, concordo. E a gente sabe disso. E o próprio termo tudo, para mim e para você, eu acho que a gente, de tanto a gente já conversar e pela nossa amizade, a gente já tem mais ou menos um conceito mais ou menos definido. A gente sabe fazer a diferença entre uma consciência com C maiúsculo, que seria a grande consciência não dual, e a de individualidade aqui. Mas o materialista vai ouvir a gente falando, vai falar, mas vocês estão falando de Deus. O mesmo conceito de Deus religioso, isso não serve para mim. E nem para nós. Sim. Esse Deus conceitual religioso também não serve para nós. Então, é aí que tem que esmiuçar o diálogo, temos que esmiuçar conceitualmente as coisas, que é uma das coisas que está faltando no mundo de hoje. Precisamos conceituar, conversar para poder ir a fundo. Mas, independentemente do conceito, o que eu acho que é muito importante, a gente já falou sobre isso, acho que não tem dúvidas, não se questiona isso, o materialismo não coloca na equação, desconsidera isso. O que é o absurdo do absurdo, que é desconsidera até essa ferramenta que ele usa para exercer a atividade dele, para fazer a avaliação dele. Ele faz uma avaliação consciente. Exato. E nega que ela exista. Exato. É o máximo. Isso, né? É o máximo da loucura, né, cara? É impressionante. Está aí uma consciência que nega a si própria, né? Existe algo mais insano do que isso? Desconheço. E nós somos, por outro lado, é um exemplo clássico de como a vida é paradoxal, né? E absurda. Eu estava lendo o grande Alberto Camus outro dia, né? Genial, Relém do Estrangeiro e tal. E uma das frases que ele colocou é: o ser humano passa a vida inteira tentando justificar por que a vida não é um absurdo. Porque é um absurdo. Se você parar para pensar, é um absurdo. Para nós que temos essa consciência reflexiva, viver sabendo que vamos morrer, viver sabendo que a finitude está ao nosso redor o tempo todo, mas esse sonho de continuidade, vivendo querendo estender a vida ao máximo possível, reclamando da vida, mas não largando o osso quando a coisa aperta, sendo ateu, mas quando a coisa aperta, que Deus me ajude. A gente é paradoxal, né? E é difícil reconhecer isso, mas reconhecer isso daria um alívio. Eu sou assim, nós somos assim, e a partir dessa plataforma que eu vou tentar enxergar o mundo. Mas a gente tenta negar tudo. De novo, eu acho que foi muito feliz o livro que eu estou lendo agora, que fala sobre isso. A gente tenta racionalizar as coisas para adaptar na teoria, na nossa maneira de interpretar o mundo. Por quê? Porque se a gente tirar esse paradigma, essa estrutura e colocá-la em questão, a gente vai sofrer, vai incomodar. A gente quer evitar o incômodo de qualquer maneira, de qualquer maneira. Me dá pílula azul, por favor. Muito bem, cara. Um outro aspecto que eu lembrei também, que você mencionou, só que eu não estou conseguindo fazer agora a conexão com o que você disse, mas foi durante uma de suas frases, que é o seguinte: obviamente, pelo paradigma materialista, né, o estudo do cérebro seria uma forma de a gente tentar entender, né, primeiramente o que é esse órgão, né, e de uma forma secundária, talvez entender como a consciência é formada e por aí vai, né? Bom, então, obviamente, existe, né, estudos científicos, aí, máquinas, equipamentos mais modernos, né, como ressonância magnética, por exemplo, proporcionam a gente a possibilidade de fazer correlações entre pensamentos
e certas articulações neurofisiológicas, a gente consegue fazer uma associação de uma coisa com a outra, e, pelo paradigma materialista, voilá, você tem aí uma relação causal, óbvio, né? Se eu vou lá, né, e dou lá uma mexida em certa parte do cérebro, a pessoa que está passando por aquela experiência vai me relatar tal coisa. Se eu estimulo outras partes do cérebro, ele vai me relatar outra experiência. Consequentemente, há uma relação de causa e efeito, e, obviamente, dentro do paradigma materialista, é o cérebro que produz a consciência. Bom, então, partindo do princípio, né, que é o inverso disso, que é o idealismo metafísico, ele diria o seguinte: não, é completamente o inverso, porque, obviamente, há uma relação associativa aí, né? Ou seja, uma relação não causal, mas uma relação entre imagem e aquilo que a imagem está representando, né? Então, obviamente, deveria haver uma correlação entre uma coisa e outra. A coisa, né, com a imagem dessa coisa estão plenamente relacionadas, mas não é uma relação de causa e efeito, é simplesmente uma correlação de uma coisa ser a extensão da outra. Então, dentro desse perfil, não, dentro dessa extensão daquilo que eu estava tentando mencionar no texto descritivo, por exemplo, a gente não se identifica com essas explicações neurofisiológicas, né? A gente não se identifica com sinapses, não se identifica sei lá, com processos cerebrais ocorrendo em determinadas partes do nosso cérebro. A gente simplesmente se identifica com o quê? Com cores, com cheiros, com sensações, com percepções, com emoções, isso que nós sentimos por dentro, né? Então, o cara pelo lado de fora, o neurocientista, o médico, o psiquiatra pelo lado de fora, analisando lá numa máquina de ressonância magnética, ele vai analisar esses processos do ponto de vista objetivo, né? E nós, dentro do aspecto subjetivo, sentimos uma coisa completamente diferente. E essa separatividade gigantesca é o que alguns denominam como um problema difícil da consciência, ou seja, não há uma relação direta entre esses aspectos quantitativos, descritivos, teóricos, né? Que aí cai como uma luva no tema de hoje, que é a experiência antecede a teoria, com os aspectos subjetivos, que é a experiência, a vivência em si, né? Então, acho que é importante fazer essa diferenciação. A gente já fez isso várias vezes em outros episódios, mas para aqueles que, de repente, estão chegando agora aqui no canal, perceberem do que a gente está exatamente falando aqui, né? Não, legal. É por aí mesmo. Acho que a gente resumiu, chegando à mesma conclusão onde chegaram a maioria das pessoas que se dedicaram a pesquisar isso. Existe uma correspondência, mas não significa necessariamente uma causalidade entre o externo e o interno. E, de novo, palmas para o Homo sapiens / Homo stupidus. O cérebro, a gente sabe exatamente onde é que está a amígdala, onde é que está a pineal, o occipital, é genial. A máquina de ressonância magnética mostra que tipo de emoção acende ou estimula uma parte do cérebro, isso é fantástico. O pessoal da teoria integral chama isso de, legal, eu estou olhando isso pela parte exterior, individual exterior, bárbaro. Mas para saber que emoção é essa, que eu é esse, eu preciso perguntar para a pessoa. E vai ser individual. A cor azul vai ser a mesma cor azul para mim e para você, mas vai ter significados diferentes. Mas vai ter significados diferentes para a mesma pessoa em momentos diferentes da vida dela. Mas, talvez naquele momento mesmo, mas dependendo de que memória ela vier resgatar, vai ter significados diferentes. E significado interno só tem um jeito, é perguntando para a pessoa. Então, de novo, o sucesso estrondoso de equipamentos como a máquina de ressonância magnética funcional deu esse poder e, ao mesmo tempo, essa ilusão de que eu posso explicar tudo via externo. De novo, era compreensível que isso acontecesse, mas muitos desses cientistas já estão percebendo, tem um obstáculo aí, tem alguma coisa que não está indo. Até o próprio, pelo que eu estou lendo, os próprios neurocientistas já se dividem. Aqueles que colocam a ciência no meio se lançam a estudar a consciência com os recursos que têm.
internamente, fazendo meditação, fazendo avaliação em meditadores, contemplação, indo para o interior, sabendo, e colocando todo o inconsciente na jogada, incluindo linguagem simbólica, linguagem mítica, paradigmática e arquetípica na jogada, né? Outros vão se negar porque não vão ter ferramentas para avaliar. Isso é natural, eles não têm mesmo. E demandaria um outro tipo de avaliação que, para muitas pessoas, imagina, uma pessoa que dedica a vida inteira para um tipo de aspecto, para ela abrir o leque, às vezes ela não tem tempo, não tem recursos, não tem disposição. Inclusive, dois vídeos que compartilhamos recentemente, um desses você compartilhou comigo, que é aquele neurocientista brasileiro que estuda ayahuasca, né? Não vou lembrar o nome do cientista. Braulio, depois eu pego o sobrenome dele. Bom, aí depois eu pego e coloco aqui no descritivo aqui embaixo do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha, que é bastante interessante. E também um outro vídeo que alguém lá no nosso grupo jogou, que falando a respeito também me pareceu ser um neurocientista, embora não lembre direito, mas falando justamente sobre a capacidade, o poder que as palavras possuem e legal. Que o tipo de influência isso causa. Então, como a gente está falando disso, né, vamos tentar emendar aí já essas duas coisas, porque eu acho que pode reforçar aquilo que a gente está querendo dizer, né? Bom, vou começar pelo mais simples, que eu acho que é justamente esse último que eu falei. Então, eles fizeram uma pesquisa em um hospital, né, com crianças doentes, e foram lá, utilizando algumas pessoas, contadores de histórias, e mencionaram, né, com um algodãozinho ali na saliva dessas crianças, antes de serem contadas as histórias, os níveis de ocitocina e de cortisol, né? E aí contaram, né, tinha um grupo lá de controle, né? Eu não vou contar a história inteira, mas resumindo é isso. Depois que contaram a história, foram lá e mensuraram mais uma vez, né, os níveis de cortisol e de ocitocina. E aí perceberam que a ocitocina aumentou consideravelmente, ao mesmo tempo que o cortisol baixou, né? O cortisol, né, que seria aí a substância relacionada à dor, né, ao estresse, etc. Bom, então, o que é estranho aqui, o que tem a ver com isso? Poxa, são meras palavras, né, histórias. Qual que é a relação entre uma pessoa que está contando algo, né, uma historinha, com algo que, de repente, está lá dentro do cérebro e, teoricamente, pelas explicações materialistas, não tem nenhuma relação com o que se passa dentro da cabeça de uma criança e causa efeitos físicos comprováveis, né? Então, isso me faz pensar, ou bifurcar aqui para dois aspectos, né? O primeiro é justamente dessa ideia de que tudo é mental, tudo é consciência, e de que não importa o que eu esteja falando, por mais que externamente eu pareça em relação a você, eu vou conseguir causar um efeito em você com uma simples palavra, frase, ou em quantos momentos no nosso dia a dia a gente não fica realmente furioso ou sente um impacto no corpo, como ofensas, por exemplo, que não deixam de ser simplesmente frases, né, jogadas, palavras que não deveriam ter esse efeito, né? Mais uma vez, voltando a dizer, pelo paradigma materialista, esse efeito tão grandioso dentro de nós, ao ponto de a gente sentir mal, dor no peito, uma raiva muito grande, né? Então, não deveria causar esse tipo de efeito. E a outra bifurcação que eu faria em relação, não a outra bifurcação, mas uma parte da bifurcação, que seria essa questão apelando para a história, né, cara, de como é aquela questão da maldição, né, que a gente pega na história, né, vou amaldiçoar você. Em inglês até é interessante, porque a maldição e o xingamento é a mesma palavra, né? Em português a gente não tem mais essa relação, mas é interessante essa raiz de que quando você amaldiçoa alguém, você, né, tá xingando aquela pessoa, né, e jogando uma praga, digamos assim, né? E o quanto isso, do ponto de vista psicológico, desse campo consciencial, me atinge, né, diretamente ao acreditar daquilo que aquela pessoa está falando. Aí você fala assim, mas em criança beleza, porque a criança é mais suscetível. Tá, mas em adulto também. Dependendo do que você fala, a pessoa toma aquilo como verdade e ferra com a vida da pessoa de fato, né? Então são dois aspectos interessantes desse primeiro vídeo aí que eu gostaria de trocar contigo. Não sei o que você acha a respeito. Acho genial, acho que esse vídeo é muito legal, acho que vale a pena as pessoas verem, se você puder colocar, acho que é bacana. E para ilustrar, um dos livros que eu estou lendo no momento chama-se O Animal Social.
todos os animais do planeta, todas as criaturas, são sociais de alguma maneira, mas a maioria com nível de consciência muito baixo, não como o nosso. Nós somos muito especiais, nós somos muito influenciados pelo social, muito, mais do que a gente imagina. A gente acha que tem um poder, minha individualidade acima de tudo? Não, não. Esse livro é genial, acho que é um livro de 1972, parece que é uma obra-prima nessa área da psicologia social. A gente não tem ideia de quanto a gente é influenciado pelo nosso meio. E o nosso meio, digo, meio humano, meio social, cultural. E afeta mesmo. E esse exemplo das crianças, a gente pode... seriam comprovações científicas, porque foi criado um grupo de controle, um grupo de análise, avaliação, etc. Mas qualquer um de nós que presta atenção um pouquinho no nosso dia a dia percebe o quanto a gente sofre e se alegra com relação a receptividade, a aceitação ou não aceitação de nós com relação aos demais. É fortíssimo isso, fortíssimo, puramente consciencial, diretamente afetando a nossa fisiologia, diretamente. Genial isso. Muito bom. O segundo vídeo, que é sobre esse Dr. Draulio aí, é justamente sobre o estudo da ayahuasca, né, cara? E é bastante interessante também para a nossa conversa de hoje, justamente por enfatizar o poder que uma planta e um cipó, né, podem ter em termos de tradição e serem tão avassaladores em termos de abertura de consciência. E uma coisa que me chamou a atenção também, que ele menciona na entrevista, é justamente qual seria a probabilidade, no meio de tantas plantas da selva amazônica, né, de você conseguir obter duas substâncias, né, relativamente diferentes, uma planta e outra um cipó, que pudessem trabalhar de uma forma tão harmoniosa e causando tantos efeitos em nível químico estudado. Hoje em dia se estuda, se sabe quais são os efeitos, né, do DMT, quando cai parece que no nosso sistema digestivo isso naturalmente é eliminado, mas aí o cipó ali entra como um antídoto para não deixar que isso seja absorvido pelo sistema digestivo, e aí a gente entra naquele estado de consciência típico da ayahuasca, né? Então, qual a probabilidade disso acontecer? Ele falou que é muito menor do que ganhar na loteria. Ele fez as contas lá. Então, cara, isso é uma paulada na cabeça do homem moderno, né, na nossa presunção, na nossa prepotência de achar que apenas a ciência explica tudo, e que aqueles que vieram antes de nós, que isso também faz parte do texto descritivo desse episódio, eram pessoas incautas, pessoas ignorantes, extremamente supersticiosas, que nada tinham ou nada teriam para contribuir em termos de conhecimento e sabedoria. Cara, isso é uma paulada violenta bem no meio da moleira. Não, perfeito, acho que a descrição está perfeita. E te digo mais, confessando, isso sempre me fascinou, como tantos remédios, tantas poções interessantes, curativas, benéficas foram descobertas por todos os povos originários do mundo inteiro. Vendo pelo viés científico, o que eu cheguei a pensar? Não, foi pura tentativa e erro, pura experimentação, até que uma coisa deu certo, outra deu errado, e muitos foram morrendo no caminho. Talvez explicasse uma porcentagem, mas não explica tudo. Outra, por acaso, eu estou lá, tropecei numa coisa, juntei duas coisas e consegui essa forma. Talvez, por acaso, não daria para explicar uma parte, não daria tudo. Depois que a gente começa a estudar e viu Terence McKenna e todo esse pessoal que foi pesquisar, e chega o próprio Dom Juan, com toda a parte do México. A erva do diabo, né? Isso. Você tem os cipós da ayahuasca, você tem a psilocibina, a ibogaína, uma série de outras coisas. Todos eles, quando vai nos povos originais, o discurso é mais ou menos o mesmo. Foi a planta que me chamou, foi ela que me disse como atuar, em que porcentagem usar, não cabe a mim. Daí vinha o aspecto, a importância dos xamãs, dos líderes, não era para qualquer um também que podia fazer isso, tem toda uma preparação, isso é genial. Reforçando o que você falou, é um tipo de sociedade que soube identificar que isso acontecia, soube dar valor a essas pessoas que poderiam servir de intermediário para elas,
e trazer benefício para toda a coletividade. Usando a sua analogia, uma paulada na presunção de quem acha que só quem tem ferramentas científicas, microscópios, computadores, etc., pode chegar a conclusões e fazer remédios e pílulas do tamanho de uma pastilha. Não é a única maneira de fazer. E isso também recai um pouco na temática de hoje, no sentido de que, se isso foi uma experiência direta, né, que eu estou querendo separar aqui a experiência direta da explicação da experiência, né, esses povos antigos passaram pela experiência direta de compreender isso, embora a gente não saiba exatamente como tenha sido, mas, por exemplo, ao você dizer que foi a planta que me disse, né, é um tipo de experiência. Se você dá uma explicação para ela, muito provavelmente toda o folclore indígena, toda uma explicação que é feita a partir daí, que obviamente não tem nada a ver com o conhecimento científico que nós possuímos, há uma explicação, porque eu acho que é natural todos nós buscarmos uma explicação para as coisas. Mas é óbvio que as nossas explicações são muito longe das explicações míticas ou explicações simbólicas que os indígenas, né, os xamãs, poderiam dar para esse tipo de experiência. Então, qual que é o cerne aqui da questão que está no descritivo do nosso papo? Até que ponto eu vou me apegar a uma explicação em particular, porque eu acho que só ela me garante uma solidez que eu preciso, ou até que ponto eu consigo flexibilizar esse paradigma para conseguir entender, que é uma coisa que, por exemplo, esse médico, esse neurocientista aí, o Draulio, conseguiu fazer muito bem, de não se desvincular totalmente da ciência, mas ele consegue perceber o valor, né, ao estudar justamente e perceber a grandiosidade daquilo, de transitar por outros paradigmas, né, que explicam tão bem quanto o científico e unir as duas coisas, né? Então, o perigo é isso, justamente a paralisia do paradigma em termos de limitar as experiências, não só limitar, porque se for limitando já é um problema, mas de negar a validade ou o valor de outras explicações. Não, perfeito, é nisso que eu ia, voltando no tópico que a gente estava falando. Uma das grandes falácias é essa, é achar que deve haver somente uma explicação legítima. De novo, um dos efeitos colaterais da separatividade. O grande eu ou nós com relação aos outros. E os outros, se não estão incluídos no meu grupo, pensam diferente, pensam erradamente, necessariamente estão equivocados, não estão enxergando aquilo que é óbvio, que só eu e os meus enxergamos. Então, a grande falácia é ou isso ou aquilo. Como isso é como eu penso, aquilo tem que estar errado. Quando, na verdade, a realidade está mostrando que não. O que está errado é achar que é ou uma coisa ou outra. Provavelmente é tudo isso e mais outras coisas, dependendo da perspectiva. Um pouco do que a gente falou na semana passada. A questão não é se é certo ou errado, é certo, errado, válido ou não válido, verdadeiro ou falso, sob que perspectiva. Só material é desse jeito. Material mais mental, mais espiritual, mais outras coisas, é de outro jeito, é de uma amplitude muito maior. Mas, de novo, requer transdisciplinariedade, requer baixada de guarda para abrir para outras possibilidades, requer conviver com dúvidas, requer pesquisar um pouquinho melhor, requer consultar aqueles que eu acho que são menos inteligentes, menos capazes, ou que estão fora da minha esfera de conhecimento. Quem é esse aborígene que está falando sobre isso daqui? Que papo é esse de a planta falou comigo? Desde quando planta fala? É compreensível que um cientista tenha uma trava dessas, mas se ele se permitir ir lá, que é outro problema também, quantos se permitem ir lá experimentar? Experimentem, né? Eu acho que esse é um problema crucial aqui, porque a partir do momento que você já tem uma explicação definida e você define ela como o suprassumo da explicação, você não vai se aventurar a passar por experiências que trariam para você outros elementos que fariam você criar um racha dentro da sua própria teoria original. Então você nem vai, então você nem experimenta, então você nem tenta. Então você não sai no céu à noite, por exemplo, estrelado para tentar observar um objeto voador não identificado. Então você não vai para o meio da floresta para tomar uma porção de ayahuasca, porque é coisa de maluco, é simplesmente alucinógeno e não tem nada a ver com consciência expandida, etc.
E mais, o Dr. Braulio, todo esse pessoal, cientistas, neurocientistas que estudam isso, eles fazem questão de ressaltar sempre que não basta só a fórmula em si, o ritual faz parte, estar lá com eles fazem aquilo daquele jeito por uma razão, o pacote inteiro, se você fracionar o pacote, se você ficar com microdosagens em casa, não será a mesma coisa. Pode até ter o efeito que você queira, mas não será a mesma coisa. Tem um aspecto aí, e esse é outro problema que a gente tem. Quando a gente tenta urbanizar experiências que não são urbanas, tem sempre uma perda. Exato. Tem uma perda. Significa que nunca devemos fazer isso? Não. Uma parte do nosso sucesso e muitos dos problemas que a gente conseguiu resolver foi porque a gente trouxe e urbanizou algumas coisas. Mas temos que lembrar, se saiu da origem, tudo que não, foi tirado da origem e trazido para um outro ambiente, tem sempre uma perda aí. Pode vir a ter ganhos? Sim, mas temos que sempre considerar isso também. Exato. E também uma coisa que a gente poderia engrossar o caldo aí dessa inflexibilidade é justamente essa percepção de que chegamos ao ponto máximo de explicação possível de algo e achar que isso é definitivo, né? Então, mesmo as teorias científicas, né, que o Bernardo Kessler prefere chamá-las de ficções convenientes. Boa, bom termo. Ele menciona, por exemplo, né, que Isaac Newton, até então, né, uma teoria muito bem sucedida, aplicável a tudo que acontece no planeta Terra e fora do planeta Terra, em determinado momento se mostrou, né, Einstein logo veio na sequência e falou, há alguma coisa estranha aqui na órbita de Mercúrio, não dá para explicar isso pela física clássica, vamos rever as coisas. No final das contas, né, essa ideia de que há uma lei invisível aí, uma força invisível que atrai os corpos, o Einstein resolveu chamar isso de tecido de espaço-tempo, que na verdade curvaria os corpos, curvariam o espaço-tempo. Então, assim, o que é esse negócio de tecido espaço-tempo, cara? Tem uma coisa tão abstrata. Muito provavelmente não é isso ainda, ou seja, a gente não chegou lá ainda no final da explicação. Talvez um outro Einstein no futuro surja aí e quebre mais ou menos mais uma vez a teoria da relatividade, como já existem muitos físicos questionando a validade da ideia de tempo, ou já achando que a ideia de espaço-tempo não é assim tão universal como se pensava, né? Já tem gente já teorizando a respeito disso. Então, até a própria ciência, como considerada a tábua de salvação, né? Eu preciso muitas vezes a ciência, ela me passa, a ciência agora com C minúsculo, tá? Porque eu também gosto de ciência, né? Vamos deixar claro aqui que a gente gosta de ciência, né? Não somos anti-ciência, não somos anti-vacina, pelo amor de Deus, né? Idolatramos a ciência, gostamos muito, mas há algo de covarde na ciência com C minúsculo. Eu vou tentar explicar o porquê. Essa necessidade doentia de querer ter certeza das coisas e não ter dúvida, né? Então, a ciência como algo sólido, eu vou me assegurar, vou me apegar a isso, porque eu preciso de algo sólido para me dar uma certeza nessa vida cheia de dúvidas e incertezas que eu não quero ter, então eu vou me apegar à ciência. Então, acho que tem muito disso também. O como a gente consegue ser corajoso em aceitar de que tudo é temporário, tudo, além da impermanência budista, né? Tudo vai acabar em um determinado momento. Existem mais dúvidas do que certezas, muito mais dúvidas, por sinal, do que certezas. E essas são as regras do jogo, né? Pelo menos por enquanto, né? Então, é uma outra reflexão que eu queria fazer. Não, eu concordo contigo. Eu acho que a ciência com C maiúsculo, ela é assim, e os cientistas com C maiúsculo são assim. Os com C minúsculo, você chamou de, entre aspas, covardes, eu acho que pode ser, a gente pode botar outros adjetivos, podem ser fracos, podem ser inseguros, porque tem essa ilusão de controle. Essa ilusão de controle é bem própria nossa também, para a gente conseguir viver, porque aí a gente vai na parte mais funda da psique, né? O ego, ele está sempre ameaçado, ele morre de medo da aniquilação. Aniquilação em todos os sentidos. Se eu for cancelado, eu sou aniquilado hoje. Minha persona na vida digital, se ela sofrer abalos, afeta a minha vida física. Então, a gente está sempre se protegendo. Então,
se eu dediquei a minha vida toda para uma área de conhecimento, e assim que eu filtro e interpreto a vida, se qualquer coisa que coloque isso em risco, vai colocar a minha existência em risco, porque eu me identifico com isso. Esse é outro problema. A nossa identificação forte, visceral, as nossas crenças, as nossas ideias, as nossas formas de pensamento. E a gente só sofre com isso, tende a sofrer. Então, é compreensível. A ciência com C maiúsculo e os cientistas com C maiúsculo navegam bem na dúvida, sabem que assim funciona, sabem que, especificamente com relação à física, não é só a física clássica que responde para a realidade, é isso, mais a relatividade, mais a quântica e mais uma série de coisas que a gente ainda não sabe, e talvez nunca tenhamos uma explicação que se possa colocar em equações. Tem coisas que... Um exemplo que você adora falar, tem coisas que não vai dar. Como colocar numa equação o gosto de uma maçã? Tem coisas que não vai dar. Não vai dar. Né? Então, não, só para concluir, é compreensível que a gente queira entender e explicar tudo, mas também se a gente entra no nível de consciência de bate-papo um pouquinho mais elevado, vamos partir do princípio que talvez não seja possível explicar tudo. E tudo bem, não tem problema. Continue a busca, mas com essa premissa, talvez a gente não consiga. E tudo bem, tudo bem. É de se esperar, né, como símios recém-nascidos das árvores, que a gente tivesse batendo a cabeça num beco sem saída de nossa própria presunção, achando que, poxa, como é que vai cair a ficha de que, né, somos seres específicos, nascidos em uma condição específica, de um planeta específico, né, com um ecossistema bem particular, com sentidos criados para sobreviver nesse ambiente. Como é que nós, com essas condições, com esse cérebro de um tamanho também específico, teríamos a capacidade de abarcar o universo em todas as suas diferentes possibilidades e toda a sua grandeza com esse ferramental? É completamente insano. Mas por outro lado, olha que legal. Simples símios, protossímios como nós dois e várias pessoas que estão nos ouvindo agora, somos capazes de identificar isso, reconhecer isso e não cairmos nessa armadilha. Então, o ponto aqui legal, dentre os 8 bilhões de pessoas do planeta, quantos têm essa visão um pouquinho mais, na falta de um termo melhor, progressista, aberta, desperta? A gente acha que é poucos, talvez sejamos milhões hoje. É que talvez não tenhamos o microfone. É igual o paradoxo do jornalismo. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo, mas não é notícia. Os 40 milhões de pousos bem-sucedidos que aconteceram no ano passado não são notícia. O que são notícias são os 10 aviões que caíram. Exato. Os milhões de animais que foram transportados bem, com segurança nos aviões no ano passado, não são notícia. O cachorro que morreu essa semana é notícia, porque é próprio da nossa maneira de viver também. Isso é bem interessante. A gente não está, de novo, a gente fala muito dos materialistas, que é ruim, qual é o nosso intuito, na verdade, é dar uma chacoalhada em nós, em todo mundo, e falar, olha, vamos despertar, porque é mais do que isso que a gente está olhando. Muitos já sacaram. Talvez eles não tenham microfone, ou talvez aqueles que ainda não sacaram sejam preponderantes ainda. Tenham o controle, entre aspas, ou o domínio, talvez a palavra me fuja agora, dos meios de comunicação, dos meios de produção. Recuperando um pouco a nossa conversa antes da gente começar a gravar. Você falou, poderia ser muito mais ágil todo o processo de realização de atitudes políticas voltadas para os demais, se a burocracia não fosse tão gigantesca. E por que nós criamos uma burocracia tão grande? Para nos proteger de nós mesmos, porque também somos ultra corruptos. Nós somos facilmente compráveis. Nós somos facilmente dobráveis. Por uma vantagem ou outra. Não, são os outros, são sempre os outros. Eu não, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou antifraude, eu sou perfeito. Então, é aquela ideia do Edward Wilson falando das instituições medievais. A gente teve que criar instituições para nos proteger de nós mesmos, porque nós não somos confiáveis. Isso atrapalha o caminho. Por outro lado, a tecnologia está indo além, não tem limite, a gente continua experimentando
voltando ao tema, a gente continua experimentando, descobrindo coisas novas e depois teorizando a respeito. O que eu faço com isso mesmo? Como é que eu cheguei lá mesmo? Deixa eu voltar. E é muito legal isso, é muito bacana. E De como você novo, mencionou, é paradoxal, é fascinante, mas ao mesmo tempo a gente tem que conviver com 8 bilhões de pessoas e metade não está nem aí para isso. Desculpa te interromper. não, o que me fez pensar no seguinte, se continuamos a passar por experiências, né, e muitas vezes existem coisas que violam as nossas teorias, mas justamente existem pessoas que sobrevivem graças às teorias que foram criadas. Então, você tem muitos cientistas, muitos acadêmicos, né, catedráticos, vivendo de verbas de governo, que tem muito a perder se eles, né, pararem para pensar, opa, peraí, minha teoria não está tão legal assim, tem uma série de furos, então eu vou ignorar, assim, publicamente pelo menos, né? Eu vou dizer para as pessoas que não, isso não tem fundamento, isso não existe, isso simplesmente é uma loucura, isso aqui é simplesmente um efeito psicodélico, a pessoa está entrando em parafuso, está tendo alucinações, isso não é real, seres alienígenas não são reais, morreu, acabou, etc. Porque se eu começo a aceitar essas coisas como parte do pacote, isso vai invalidar minha teoria e eu vou perder tudo. Então, esse é um problemaço também, onde a teoria acaba sendo mais pesada, tendo um maior valor do que a própria experiência, né? Então, mais uma vez aqui, né, entrando no tema, né, quando a experiência antecede a teoria, nesse caso, em muitas situações dessa, inclusive, não é nenhuma nem outra, eu acho que talvez as instituições mais poderosas elas tenham isso o tempo todo, é justamente de prevalecer a teoria e colocar a teoria na frente da experiência, e aí ele barra sentado em suas poltronas, em suas salas com ar-condicionado e carpetes, né, dizendo que daqui para fora tudo que essas pessoas estão falando é loucura, o que está valendo é o que acontece aqui dentro dessa salinha. Bem colocado, cara, muito bem colocado. Sabe uma coisa que me ocorreu também te ouvindo agora? Como as teorias acabam se consolidando em estruturas culturais e sociais, acabam abafando, eclipsando aquela coisa bonita que a gente tem quando é criança e começa a questionar tudo. Por que que o céu é azul? Por que que a gente nasce desse jeito e tal? E quando a gente é criança é bonitinho, a gente é até estimulado a continuar pesquisando até um certo ponto que não faça mais perguntas, é assim porque sempre foi assim, etc. Se a gente continuasse fazendo esse tipo de pergunta, a gente abriria o leque para perguntar sobre tudo e questionar tudo. Vou dar exemplos básicos. Por que que existem prisões? Então, se a gente fosse lá atrás, por que que a gente teve que criar instituições para separar as pessoas da sociedade? Será que vai ser sempre assim? Por que existem governos? Por que a gente tem que delegar algumas coisas? A gente nem para pensar e acha que sempre foi assim, sempre será assim. E a tecnologia está mostrando que não é necessariamente assim. Ao contrário, não é assim que funciona. Não é assim, a impermanência está acontecendo o tempo inteiro. Mas a gente parte de certos princípios. Não vamos questionar isso aqui como está funcionando bem até agora, e a gente vai empurrando. Porque dará trabalho reformular todo um processo social que funcionou até agora, principalmente para quem está se dando bem. Quem está se dando bem não quer mudar. Exato. E um outro ponto também que você me faz pensar a respeito é quando você menciona que, por exemplo, a mídia dá mais importância para as desgraças, para as coisas ruins, que eu, em parte, eu concordo que é preciso falar a respeito de tudo, não pode ficar apenas, né, em um aspecto ou outro, mas se sobrepõe muito aos aspectos positivos, eu acho. E por que isso? Eu acho que também por causa de efeitos psicológicos, puramente psicológicos. Quando eu enfatizo a guerra, quando eu enfatizo a desgraça, o crime, a violência, a corrupção, é uma forma de eu justificar a minha própria vida, de me sentir melhor comigo mesmo. Poxa, pelo menos eu não sou assim, pelo menos eu sou uma pessoa diferenciada, pelo menos eu não estou roubando, pelo menos eu estou vivendo de uma forma mais inteligente, ou pelo menos eu moro num país que não tem guerra. É uma forma de você se conformar com a vida que você leva, e também apontando o dedo para os outros, dizendo, tá vendo, né? Fulano é mal, ciclano é pior do que o anterior, e assim por diante, e eu pelo menos tenho um valor melhor do que aquele que está sendo apresentado, ou levo um estilo de vida melhor do que aquela que está sendo retratada do outro lado do planeta. Né? Perfeito. E cai um pouco naquilo que a gente estava falando agora há pouco, que é
Isso é um exemplo claro do ego se protegendo, porque ele está morrendo de medo de ser aniquilado, então deixa ele se manter. E também me lembrou aquele livro do Factfulness, que eu acho que eu cheguei a comentar, do Hans Rosling, que faleceu, que mostra que todos nós, em geral, somos muito mal informados com relação ao mundo, como o mundo está, geograficamente, economicamente, socialmente, muito mal. A gente não manipula as informações. As informações estão aí, confiáveis, mas até pela transição de como a gente obtém informação hoje, antes haviam curadores, haviam jornais, revistas, rádios confiáveis, que sabíamos que tinham seus vieses, mas pelo menos buscavam a neutralidade abertamente. Isso sempre existiu, até o começo do século XXI. Agora, cada um produz a sua informação, cada um busca a sua bolha de conhecimento, cada um busca a sua fonte. Então, não tem mais essa curadoria. Então, está valendo tudo. É um espaço amplo para fake news, distorções, uma série de coisas. Nós vemos a vida de maneira míope ou hipermétrope. A gente distorce o tempo inteiro. Os fatos estão aí. Isso é ruim. Isso é ruim porque a gente não consegue conversar direito, não consegue atacar os problemas como eles são, não consegue enxergar os problemas como eles são, na verdade. Muitos problemas, na verdade, não existem. E pior, mesmo a nossa foto... Eu tendo a crer que muitos dos nossos problemas, uma parte considerável deles, são resultado pura e simplesmente de mal entendido. Ah, com certeza. Não conseguimos nos expressar minimamente. Ah, mas isso com certeza. E isso pode até dar um papo aí para um episódio inteiro falando sobre isso, que é como nós não temos uma intimidade com a nossa própria subjetividade, o que pode parecer contraditório, porque, poxa, eu sou subjetividade, né? Como assim não tem intimidade? A gente não tem esse hábito de fazer meditação, né? Como sociedade como um todo, obviamente existem esses bolsões onde isso acontece, mas a gente não tem essa intimidade de explorar a consciência, né? De tentar entender o que é o inconsciente, ou de fazer terapia. Pela falta de contato com isso, você empobrece o vocabulário, porque o vocabulário é voltado apenas para o universo objetivo. Mas isso você não deixa de sentir, você não deixa de ter o universo subjetivo acontecendo o tempo todo. Então seria natural pensar que o hiato absurdo, descomunal, entre as palavras usadas apenas para o universo objetivo, em relação a todo o universo subjetivo que você sente e que você, em primeira instância, é tão brutal que não teria como você estabelecer uma comunicação assertiva com as pessoas ao seu redor. O ruído de comunicação é sempre muito grande, porque não tem nem palavras para exprimir uma emoção. Quando você fala algo especificamente, toca numa ferida emocional daquela pessoa, e nem a própria pessoa entende o que está acontecendo, mas ela explode, né? Então, isso é um problemaço, cara. Muito legal o que você falou, e me ocorreu uma coisa bem legal desse livro que eu estou lendo, do Animal Social. O cara solta algumas frases que são geniais. Uma delas é: nós somos péssimos narradores da nossa própria existência. Nossa visão de nós mesmos é distorcida, enviesada, cheia de ruídos, uma série de coisas. Se nós nos vemos assim, como é que isso se transcende, se transpassa para a relação com o outro e com outros? É claro que o nível de distorção vai ser cada vez maior, então o que era uma miopia pequena passa a ser uma coisa gigantesca, e a gente não vai acabar se entendendo mesmo. E a partir daí, com relação ao outro, entender a realidade, então, é por isso, talvez, que a gente dê muita importância para a teorização, para nos sentir mais ou menos confortável e mais ou menos deixar o ego numa situação mais ou menos segura e deixar a experimentação em segundo plano. Às vezes, eu não preciso disso, e talvez não quero saber disso, não me interessa, não me convém. Daí, então, a gente poderia até extrair mais um aspecto que também pode gerar um episódio falando só sobre isso. Vou ter que depois rever isso aqui, pegar o finalzinho para tentar puxar os assuntos, que é uma frase que eu também gosto muito, que é o seguinte: a gente não está interessado em saber a verdade, nós estamos interessados na adequação cultural. Porque sem adequação cultural você não sobrevive, então a verdade fica lá para trás. É o animal social. Eu preciso me adequar ao sistema social, cultural, senão meu ego
é dizimado, ele é aniquilado. E aí vai entrar em contradição direta com aquela frase famosíssima, né? A verdade vos libertará, que é uma frase cristã, e que pode parecer completamente fora do contexto, mas tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Realmente, ela liberta. Só que, ao fazer essa libertação, você vai ter estofo, estrutura psicológica para viver nesse novo mundo, onde a sua esse seu recém-contato com a verdade não encontra respaldo no universo de mentiras que até então você tinha como o estilo de vida máximo possível? A pílula vermelha tem um custo, traz um custo. Um custo realmente elevadíssimo, né, cara? Deu aqui 1 hora, né? Ah, cara, Muito bom, muito bom. Não deu nem para começar a arranhar a coisa, né? Mas beleza, é a proposta dessa série aqui, Contatos Insólitos, então, né, vamos parar por aqui. Muito obrigado mais uma vez, então, por mais uma participação valiosíssima, sensacional. Nos vemos no próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Combinadíssimo, Márcio Roberto. Um grande abraço. Falou, Newton César. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.